Graça e paz, amados, bom dia, sejam todos bem-vindos para mais um Alimento da Fé de hoje, dia 22 de junho, amém? Eu já quero pedir a todos vocês que estão entrando ao vivo online conosco, para você curtir e compartilhar mais esse alimento da fé para a glória de Deus Pai, amém, queridos? Então curta e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito. Essa palavra que tem alimentado a nossa fé. Amém? A Bíblia fala, seja bem-vindo, Daiane, graça e paz, minha filha. A Bíblia fala sobre esse crescimento que é uma responsabilidade nossa. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos nós venhamos a crescer, não só nascer de novo. Seja bem-vindo, pastora Simone. Amados, por favor, compartilha para que a gente já entre no assunto de hoje, em nome de Jesus, que é sobre crescimento, amém? Deus deseja que a gente venha a crescer na fé, ok? Então, hoje, eu quero que você abra a sua Bíblia em João, no capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, por favor. No versículo 4, que diz assim, Evangelho de João 1,4 diz assim: nele, em Jesus, está a vida. Que vida é essa? A vida Zoe. Ele era a luz dos homens. O que é que nós precisamos entender, querido, a partir desse texto, tá? Eu e você precisamos compreender e entender. Seja bem-vindo, Vanessa. Já compartilha, amada. Que essa vida que foi trazida a nós no novo nascimento, quando eu e você nascemos de novo, nos tornamos uma nova criatura. O Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo, ele vai falar em 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 6, tá? Que nós somos templos e moradas do Espírito Santo. Então a Bíblia diz que o Espírito, ele nos guia a toda a verdade. E o Espírito, ele é o Espírito de sabedoria, de entendimento e de revelação. Então, quando recebemos essa vida, quando nascemos de novo, quando nos tornamos uma nova criatura, eu e você hoje recebemos a sabedoria e o entendimento de Deus, a iluminação. O que é que o texto diz? João 1,4, nele estava a vida, quer dizer, a vida 2, a vida Zoe, e a vida era a luz dos homens. O que isso significa? Que essa luz, ela resplandece em todas as áreas da nossa vida. Essa luz que é a vida de Deus, ela ilumina todas as áreas da nossa vida, não só, querido, a vida espiritual, mas a vida bios também. Quando eu preciso de iluminação na vida bios, que é a vida natural, por exemplo, numa prova da faculdade, numa prova de trabalho, numa entrevista de emprego, quando eu necessito de sabedoria, queridos, deixa eu falar algo para você. Quando eu não entendo acerca de algo, quando eu não entendo ou não sei fazer algo que eu preciso fazer, naquele momento eu faço uma oração. Eu digo: Espírito Santo de Deus, eu peço a sua ajuda, eu peço o seu entendimento. Me ilumine, me esclareça acerca desse assunto, para que eu possa ser bem sucedido. Então, queridos, você pode muito bem na sua vida, no seu trabalho, seja onde você esteja inserido, você pode muito bem pedir a ajuda, a iluminação. Olha só o que o apóstolo Paulo, ele fala em Efésios. Paulo, ele faz uma oração pela igreja de Éfeso, no capítulo 1, no versículo 15 em diante. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ó: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração. Quer dizer, Paulo orava para que a igreja tivesse o quê? Iluminação.
iluminação. Então, amado, algo que está obscuro ou escuro, que eu não sei fazer, que eu não sei me portar, essa luz, ela está em nós. A Bíblia diz, queridos, que o Senhor, Ele dá sabedoria. Quando eu e você pedimos ao Senhor sabedoria e entendimento, Ele é aquele que nos dá sabedoria para lidar com as coisas dessa vida. Então você vai ver o apóstolo Paulo orando pela igreja, para que a igreja fosse iluminada acerca do chamado, acerca da vocação, acerca do poder, acerca do dom. Então eu e você podemos fazer a mesma oração. Inclusive essa é uma das orações que eu faço diariamente por minha vida. Eu peço, Senhor, me ilumine acerca desse assunto. Pai, abre os olhos do meu entendimento. Por quê, queridos? Olha o que Timóteo, capítulo 2, o que o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, ele diz no versículo 4, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, ele diz assim, ó: o qual deseja que todo homem seja salvo e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então a vontade de Deus não é só que eu e você seja salvo, mas que conhecimento, que iluminação, que compreensão, que entendimento. Amado, deixa eu falar algo para você. Você sempre vai estar à frente. Preste atenção. Você vai fazer um Enem, você vai fazer uma prova, seja em qualquer área da sua vida. Você tem o Espírito Santo de Deus que vai te iluminar. Você pode muito bem contar com o Santo Espírito para que você possa muito bem avançar em qualquer área da sua vida, amados. Mas você precisa depender dele. Seja dependente do Espírito Santo. Eu, quando vou pregar ou quando vou fazer qualquer coisa, eu peço ajuda dele. Eu digo, meu amigo Espírito Santo, antes mesmo de entrar aqui ao vivo online com vocês, eu estava agora pedindo a ajuda do Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo, a inspiração do Espírito Santo. Então eu não recebi a vida de Deus, nem você recebeu a vida de Deus apenas para viver de qualquer forma. Não, amados, Ele vai sempre nos dar sabedoria, entendimento, revelação, compreensão, para que eu e você possa avançar, para que eu e você, amados, sejamos bem-sucedidos naquilo que eu e você venha a fazer diariamente. Então que eu e você possamos depender, ser dependente do Espírito da verdade. Jesus disse assim, que o Espírito da verdade, ele nos guiaria a toda a verdade. Então você vai ver aqui nesse alimento da fé, inclusive Kenneth Hagin, ele vai contar o testemunho dele, que por muitos anos ele ficou doente de uma doença que era incurável aos olhos naturais, e que ele foi curado e voltou para a escola. Só que ele voltou para a escola depois de muitos anos perdido, né? Depois de muitos anos tendo perdido tempo em casa, acamado, e ele começou a orar pedindo a ajuda do Espírito Santo, e ele foi bem sucedido nas provas. Quer dizer, ele voltou a estudar, porque também, amados, não adianta eu e você apenas orar, amém? Se a gente vai fazer uma prova, se a gente vai fazer uma entrevista de emprego, nós precisamos nos qualificar. E naquele momento o Espírito Santo de Deus, ele vai nos lembrar. Jesus disse, o Espírito lembrará a vocês o que vocês precisam fazer e dizer naquele dia. Então eu e você precisamos entender isso. Não adianta apenas só orar. Ah, eu quero ser médico, eu vou só orar. Não, amado, você vai ser um grande orador. Você vai ser um grande ministro da palavra. Amém? Ah, eu quero ser um engenheiro. Não adianta você só orar e ler a palavra.
você vai precisar fazer as coisas naturais, quer dizer, estudar. Olha o que a pastora Simone está dizendo, grande e fiel amigo Espírito Santo, isso mesmo. Então o Espírito Santo, deixa eu falar algo para você, entenda algo. Quando Jesus perguntou assim, acerca, o que dizem os homens que eu sou? Naquele momento, os discípulos disseram, Senhor, um diz que tu és Elias, outro diz que tu és um profeta. E Jesus diz assim, mas vocês dizem o que a meu respeito? Vocês dizem o que? Que eu sou o quê? Então Pedro sabia, como um bom judeu, que haveria de vir um Cristo. Havia um conhecimento, porque todo judeu, ele estuda acerca do Messias, do Cristo que haveria de ser revelado. Então, naquele momento, Jesus diz assim, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai. Quer dizer, o Pai revelou algo que já estava dentro. A iluminação veio de um conhecimento que estava dentro. Eu não estou dizendo, amado, que o Senhor não pode te guiar de uma forma sobrenatural. Por exemplo, entre nessa rua, faça isso agora. Talvez isso seja para um livramento, mas nós não podemos ser negligentes com o dom de Deus, ou com aquilo que desejamos fazer e ser. Se você deseja ser um médico, você vai ter que estudar, e o Espírito Santo vai pegar junto com você. Se você deseja ser um engenheiro, você precisa estudar, e o Espírito Santo vai pegar junto com você. E eu acredito, querido, que você será o melhor naquilo que você vai fazer. Por quê? Porque você é alguém dedicado e porque você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, iluminando a sua vida, o seu caminho, a sua história. Amém? Então você será bem-sucedido. Por exemplo, você é um vendedor. Espírito Santo, me ajude a vender. Sabe, hoje de manhã eu estava conversando com uma profissional, uma podóloga, Ela veio aqui em casa, a pastora, irmão, estava com uma unha encravada. Olha que história. E a unha dela estava inflamada, E essa podóloga, ela atende aqui perto de casa. E ela veio atender a pastora. E eu comecei, de uma forma, tentando evangelizar essa mulher, dizendo assim, que ela poderia ser uma grande ministra ou uma missionária. E ela disse assim, eu não tenho o dom da palavra. Olha o que ela disse. Ela disse, eu não tenho o dom da palavra. Eu disse a ela, mas você sabe falar muito bem. Pelo menos dentro daquilo que você está fazendo aí na unha da pastora, você está fazendo com louvor. Quer dizer, você está nos explicando o que está acontecendo. O que é isso? Ela estudou para aquilo. E por que estudou? Porque estava dentro, amado, aquilo que está dentro vai sair. Quem você é por dentro sempre vai ser manifesto, sempre vai ser revelado. Então, naquele momento, eu disse a ela, olha, você está explicando muito bem aquilo que você está fazendo, o seu procedimento na unha da pastora. E naquele momento eu disse a ela, se você colocar para dentro a palavra, as coisas do Senhor, não se preocupe, o Espírito Santo de Deus vai pegar com você e o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer você avançar e ser iluminado em todas as áreas da sua vida. Amém, queridos? Então que a gente possa se dedicar, que a gente possa avançar. E que o Senhor nos ilumine a cada manhã, a cada instante da nossa vida. Amém? Eu vou orar por você. Eu quero pedir, se você não compartilhou, por favor, compartilhe. E a gente vai fazer agora a nossa confissão de fé, tá? Então, aonde você está, por favor, repita comigo. Faça a sua confissão hoje, tá? E isso é muito importante e fundamental. O que é que você vai fazer? Você vai pegar, certo? O Evangelho de João. Você vai pegar o Evangelho de João no capítulo 1. E você vai pegar o versículo 4, o Evangelho de João 1:4.
e você vai confessar isso sobre a sua vida, dizendo o quê? Repete comigo, querido. A vida de Deus está em mim. E essa vida é luz para minha vida. Mais uma vez. A vida de Deus está em mim. E essa vida é luz para minha vida. Então você vai fazer essa oração colocando você na primeira pessoa. E essa iluminação, essa compreensão, ela vai vir sobre você poderosamente. Amém? Eu quero pedir, querido, por favor, é importante você compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas. Eu vou orar por você agora. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu oro pela vida dos meus irmãos, por todos eles, Pai, que assistiram este alimento da fé. Eu declaro uma semana próspera, abençoada, cheia de realizações, Pai. Pai, obrigado pela vida deles iluminadas, Pai. Obrigado por compreensão, Pai. Obrigado por eles prosperando em tudo que eles venham a fazer e ser, Senhor. Pai, eu oro pelos aqueles que ainda vão assistir esse vídeo, Pai. Que o Senhor possa iluminar. Eu declaro sabedoria, entendimento, compreensão sobre todos que estão ao vivo online. E sobre aqueles que ainda vão assistir, Pai. Eu declaro, Pai, o poder da Tua palavra, iluminando o entendimento de cada um deles, Pai. E eu declaro que decisões serão tomadas com sabedoria, porque o espírito de sabedoria e de entendimento habita em nós. Aquele que crê diz amém, em nome de Jesus. Então, querido, curte, compartilha. Se você não assistiu o Alimento da Fé hoje, falando sobre exatamente iluminação, conhecimento, sabedoria, volta e faz isso em nome de Jesus, tá? Então amanhã a gente estará de volta ao meio-dia com mais um Alimento da Fé. Graça e paz, amo todos vocês, queridos.